Roma, 14 de novembro de 2025. Assunto: mensagem aos participantes do Congresso Passiológico Arquidiocesano do Guangdong, Angola. Excelência Reverendíssima Dom Severino Zeca Martins, Arcebispo Metropolitano do Guangdong. Excelentíssimo Monsenhor José Camuto, reitor da Universidade Católica do Guangdong. Caros Padre Daniele Pirangeli, superiore provinciale di Moraes, e Padre Giovanni Cipriani, superiore da comunidade do Guangdong. Uno a vós, aos irmãos e aos sacerdotes e a todos aqueles que participarão no Congresso Passiológico Arquidiocesano, que hoje se inicia, para expressar as minhas felicitações e a minha proximidade. Saúdo e agradeço ao Arcebispo Dom Severino pela sua presença, pelo acolhimento deste eleito passionista na Universidade Católica do Guangdong. Ao mesmo tempo, saúdo e agradeço ao reitor da Universidade Católica, Dom José Camuto, que acolhe este evento, oferecendo aos docentes e alunos como um momento de reflexão teológica e espiritual. Saúdo os passionistas que trabalham em Angola, Padre Giovanni Cipriani, Padre André Martinho Correia Azevedo, Padre Pedro Lugal Ganjo Massuca e os nossos jovens teólogos que colaboram neste evento e que oferecerão as suas contribuições na pesquisa e no estudo do carisma passionista. O título do Congresso refere-se a 3 elementos: a cruz de Cristo, fonte de sabedoria; a vida do povo angolano, com a sua riqueza cultural e história do sofrimento; e a esperança, dom do ano jubilar, que a Igreja vive como peregrina pelo mundo. Compartilho o objetivo do Congresso de iluminar a história do povo angolano com a sabedoria da cruz, para que ela possa atingir categorias e motivações para se comprometer com o bem. Sabemos que a história civil do nosso povo foi abalada por divisões e conflitos violentos que geraram morte e sofrimento. Mas sabemos que da cruz de Cristo flui a força do perdão e da reconciliação que geram um novo futuro. Por isso, gostaria de recordar aqui um trecho da homilia do Papa Leão XIV na comemoração ecumênica dos mártires e testemunhas da fé do século XXI, 14 de setembro de 2025. Recordemos estes nossos irmãos e irmãs com o olhar voltado para o crucifixo. Com a sua cruz, Jesus revelou-nos o verdadeiro rosto de Deus, a sua infinita compaixão pela humanidade. Assumiu sobre si o ódio e a violência do mundo, para compartilhar o destino de todos os humilhados e oprimidos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Isaías, capítulo 53, 4. Irmãos e irmãs, durante o ano jubilar, celebremos a esperança destas corajosas testemunhas da fé.
é uma esperança cheia de imortalidade, porque o seu martírio continua a difundir o Evangelho num mundo marcado pelo ódio, pela violência e pela guerra. É uma esperança cheia de imortalidade, porque, embora tenham sido mortos no corpo, ninguém pode silenciar a sua voz ou apagar o amor que manifestaram. É uma esperança cheia de imortalidade, porque o seu testemunho permanece como uma profecia da vitória do bem sobre o mal. Sim, a esperança deles é desarmada. Eles testemunharam a sua fé sem jamais usar as armas da força e da violência, mas abraçando a força frágil e suave do Evangelho, segundo as palavras do apóstolo Paulo. De boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pois, quando estou fraco, então é que sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 9, 10. Expresso, portanto, a esperança de que a cruz de Cristo, nossa única esperança, seja a verdadeira âncora da salvação eterna para todos. Este ano, nós, passionistas, comemoramos 250 anos do aniversário da morte do nosso fundador, São Paulo da Cruz, ocorrida a 18 de outubro de 1775, refletindo sobre o dom recebido no carisma passionista e renovando o nosso compromisso de viver e testemunhar. Nascemos da inspiração que Deus incluiu no coração do nosso fundador, quando, ainda jovem leigo, descobriu o amor divino manifestado em Jesus Cristo crucificado, percebendo que a maioria dos seus contemporâneos vivia alheia a essa graça. Daí nasceu o seu desejo de se envolver para anunciar a todos a salvação que nasce da cruz. Isto encarna todo o carisma passionista, que levou São Paulo da Cruz a dedicar a sua vida à contemplação da paixão de Jesus, a extrair dela luz e sabedoria, a compartilhá-la com os homens e mulheres do seu tempo, necessitados de salvação e esperança. O nosso fundador estava bem ciente de que a paixão de Jesus é a única resposta à necessidade de salvação do mundo em todas as épocas, mas requer pessoas dispostas a entrar com Jesus no seu dom e oferta. Os passionistas são chamados a revestir-se da memória da paixão de Jesus. Assim, o fundador escreveu a um irmão que havia entrado recentemente na congregação: agora, pois, que a vossa reverência traz a sagrada presença da Santíssima Paixão do doce Redentor, é mais do que nunca exigido que aprenda e pratique os costumes divinos de Jesus Cristo, que são as virtudes heróicas. Carta a Tommaso Fossi, 25 de julho de 1768. Em 1747, após sua primeira eleição como superior geral da congregação, ele escreveu aos religiosos, convidando-os a prosseguir
pelo caminho daquela mais alta perfeição, para a qual é conduzida qualquer pessoa que com este hábito milita sob as dolorosas insígnias da paixão e da cruz do Senhor. No final de sua vida, em 1775, deixou aos seus religiosos que vestem este hábito de penitência e luto em memória da paixão e morte do nosso amantíssimo Divino Redentor. E também a todos aqueles que, pela misericórdia divina, forem chamados em tempos futuros a este pequeno rebanho de Jesus Cristo, a tarefa de cooperar, quanto puderem, para o bem da mesma Santa Igreja, na salvação das pobres almas dos nossos próximos, através das missões, exercícios espirituais e outras obras que estejam de acordo com o nosso Instituto, promovendo nos corações de todos a devoção à paixão de Jesus Cristo e às dores de Maria Santíssima. Testamento espiritual, 30 de agosto de 1775. A nossa tarefa e missão é, portanto, viver e testemunhar, por meio das nossas vidas e obras, o grande amor manifestado na paixão de Jesus. Um amor que nunca se esgota e é eficaz em todas as situações que necessitam de perdão e misericórdia. Os meus votos aos participantes do Congresso são que estes dias renovem em todos a alegria e a consolação de se sentirem amados e salvados por Deus Pai, na cruz de Cristo, acendendo em todos o desejo de contemplar os mistérios da paixão de Jesus, para aprender a verdadeira sabedoria e conservar uma memória agradecida. Que São Paulo da Cruz nos abençoe e os acompanhe. Padre Giuseppe Adodati, Superior General dos Passionistas. Ouvida a mensagem do nosso superior-geral, Padre Giuseppe Adodati, vamos agora ouvir outra mensagem, que é do superior provincial, Padre Daniele Piancioni, que será lida pelo consultor provincial, Padre Francisco, e conselheiro delegado da área oeste da nossa província, que comporta Portugal e Angola. Acompanhemos. Scala Santa, Roma, 31 de outubro de 2025. A memória Passionis na Congregação dos Passionistas depois do Concílio Vaticano II, com particular referência ao continente africano e às outras áreas da congregação. Saúdo Sua Excelência Reverendíssima Múcio Zeferino Zeca Martins, Arcebispo Metropolita de Huambo, Excelentíssimo José
Cabuta, reitor da Universidade Católica de Luanda. Caros Padre Giovanni Cipriani, superior da comunidade de Luanda, irmãos passionistas, sacerdotes e todos aqueles que participam no Congresso Passiológico, chego até vós a minha saudação e peço desculpa por não poder estar presente no Congresso, mas marco a minha presença com esta comunicação. Venho apresentar-vos como a Memória Passionis é o coração do carisma passionista, a surgente espiritual e apostólica da qual brota a vida e a missão dos filhos de São Paulo da Cruz. Ela não é uma simples recordação devocional da paixão de Cristo, mas uma força viva que transforma as pessoas e a comunidade, tornando-as capazes de ler a história à luz do crucifixo para nos tornarmos solidários com os crucificados do mundo. A nova estação pós-conciliar. O Concílio Vaticano II, 1962-1965, marcou uma revolta decisiva na história da Igreja e da vida religiosa. Com os documentos Lumen Gentium Perfectae Caritatis, a vida consagrada foi descoberta como uma vocação inserida na comunhão do povo de Deus e chamada a ser sinal profético da presença do Reino na história. A Congregação da Paixão de Jesus Cristo, fundada por São Paulo da Cruz em 1720, acolheu o concílio com um renovamento e uma atualização, um verdadeiro e próprio caminho de aprendizagem na recepção conciliar, isto é, um processo longo e complexo, na qual a congregação aprendeu a reinterpretar a própria identidade à luz do renovamento eclesial e dos desafios do mundo contemporâneo. No centro desta releitura, coloca-se a Memória Passionis, ou seja, recordação viva da paixão do Senhor, vivido como princípio carismático, místico e missionário. Esta proveio, na linguagem teológico-passionista pós-conciliar, a chave hermenêutica para unir fidelidade aos origens e criatividade missionária, fazendo da cruz o ponto de encontro entre contemplação e ação, entre mística e libertação. A Memória Passionis como o coração do renovamento carismático. A Memória Passionis não é uma simples comemoração das dores de Cristo, mas a memória viva do seu amor redentor, da sua solidariedade com os crucificados na história. Nas novas Constituições de 1984, aprovadas depois de um longo percurso de revisão, levado ao capítulo geral especial de 1968-1970. Esta ficou definida a memória viva da paixão de Jesus, que torna presente e operante o amor de Deus no mundo. O dever do passionista é duplo: contemplar e anunciar. Ele é chamado a meditar o mistério da cruz, que ao mesmo tempo a ser sinal do amor de Deus entre os crucificados da história, nos lugares de dor e de injustiça. A recepção na Europa, crises, discernimento e retorno às raízes. Na Europa, o berço histórico da congregação, a recepção do concílio chegou num contexto de profunda transformação social e religiosa. Os anos 60 e 70 assinalaram o início de uma crise vocacional, da secularização e do declínio da religiosidade tradicional.
Neste clima, os passionistas europeus tiveram de interrogar-se sobre o sentido da sua presença e sobre a linguagem do seu modo de anunciar. Podemos definir como uma estação de perda e de procura, na qual a memória passionis se tornou o fio vermelho para redescobrir a identidade carismática. Em Itália, Espanha e Irlanda, multiplicaram-se os centros de espiritualidade e as revistas teológicas, como a Sapiência de la Croce e a Recesca História de Espiritualidade Passionista, que ofereceram novas leituras do carisma à luz da teologia conciliar. As comunidades religiosas europeias iniciaram um processo de reatualização, acompanhado de um retorno às origens, ao fundador e à dimensão contemplativa. O objetivo não era refugiar-se no passado, mas discernir como tornar atual a cruz no contexto de uma Europa assinalada pelo individualismo e ceticismo religioso. A memória passionis traduz assim no empenho cultural e pastoral, presença nos santuários, nas direções espirituais, no acompanhamento dos jovens e nos lugares de sofrimento, como hospitais e prisões. A América Latina, a memória passionis como a teologia da libertação. Se na Europa a cruz era sinal de fidelidade, na América Latina tornou-se um sinal de libertação. As comunidades passionistas presentes no Brasil, Argentina, Chile e Peru receberam com grande fervor as instâncias do Concílio e da Conferência de Medellín, 1968. Aqui, a memória passionis assumiu um rosto profético, tornou-se a memória dos povos oprimidos, vítimas da injustiça e da pobreza. A cruz foi interpretada como símbolo para a dignidade e esperança dos povos. Os passionistas participaram ativamente nos momentos de evangelização popular, às comunidades eclesiais de paz, à promoção da justiça e dos direitos humanos. A memória passionis latino-americana assumiu um tom de anúncio libertador e de um serviço à esperança. O carisma passionista cruzou-se com a teologia da libertação, embora tenha mantido a própria originalidade espiritual. Não um militarismo ideológico, mas uma espiritualidade da cruz que abraça os que sofrem e neles encontra um lugar para revelar Deus. Neste contexto, nasceram experiências significativas como as missões populares renováveis, os centros de promoção humana e as escolas de formação para laicos. A memória passionis tornou-se o fundamento de um novo tipo de evangelização integral e comunitária. A Ásia, a memória passionis como o diálogo e enculturação. Na Ásia, a congregação passionista encontrou-se a operar em contextos religiosamente plurais. Índia, Japão, Coreia, Filipinas, Indonésia. Aqui a memória passionis teve-se de se confrontar com culturas profundamente diferentes, assinaladas pelo budismo, o hinduísmo e as tradições místicas milenares. O Concílio Vaticano II, com Ad Gentes e Nostra Aetate, abriu o caminho para o diálogo interreligioso.
Os passionistas asiáticos receberam este convite, fazendo da cruz uma ponte de diálogo entre as religiões. A espiritualidade da paixão, no contexto asiático, tornou-se linguagem de compaixão, não de poder. Um diálogo silencioso com a procura do sentido das religiões orientais. Nas Filipinas e na Coreia, a memória passionis encontrou um terreno particularmente fértil no povo, fortemente devoto e sensível ao sofrimento de Cristo. Na Índia, esta foi, ao contrário, reinterpretada em chave contemplativa, dialogando com a tradição mística do ashram e com a espiritualidade da não-violência. Na Ásia, portanto, a memória passionis tornou-se uma linguagem intercultural, não só missão, mas também meditação, silêncio e presença orante. Esta mostrou a fecundidade do carisma em construir pontos espirituais e culturais. A Oceânia, a memória passionis como consolação e serviço comunitário. Na Austrália, Nova Zelândia e Nova Guiné, os passionistas afrontaram os desafios ligados à secularização e à crise da fé nas novas gerações. Aqui, a memória passionis foi vivida sobretudo como um ministério de consolação e de acompanhamento. As comunidades passionistas da Oceânia desenvolveram um apostolado centrado na escuta, na reconciliação e na educação à fé. O empenho com as populações indígenas, sobretudo na Nova Guiné, levou a uma renovação do contacto entre a dimensão cósmica e a fé. A cruz como sinal da reconciliação entre o homem e a criação. A experiência da Oceânia, do carisma passionista, distingue-se pela sua capacidade de aproximação, de compaixão, radicada na tradição contemplativa e aberta ao serviço pastoral. A África, a memória passionis como o renascimento carismático. O continente africano ocupa um lugar central na recepção passionista do Vaticano II. Na Tanzânia, Zaire, Quênia e sul da África. A memória passionis tornou-se uma experiência viva de enculturação e de nova evangelização. A África como continente de esperança e da profecia passionista. Os passionistas, inserindo-se no tecido cultural e social africano, uniram a evangelização e promoção humana através da construção de escolas, hospitais, poços, centros agrícolas, formação de leigos. A memória passionis tornou-se solidariedade com os classificados do mundo, isto é, com os pobres, os doentes, os povos opressores. Esta assumiu uma forma de espiritualidade com paixão, radicada numa linguagem simbólica africana, onde a cruz é percebida como sinal de vida e não só de dor. O Sínodo de Veima, em 1982, e o Capítulo Geral de Roma, 1988,
insistiram sobre a necessidade de uma enculturação real do carisma, capaz de exprimir-se através da música, da dança, da linguagem e das tradições locais. Na África, a memória Passiones tornou-se memória comunitária, anúncio de libertação e testemunho de ressurreição. As jovens vocações africanas cresceram constantemente nos anos 90 e 2000, confirmaram que o carisma passionista deixou raízes profundas nesta terra de dor e de esperança. Concluindo, a memória Passiones para o mundo. Depois do Concílio Vaticano II, a Congregação da Paixão soube ler a memória Passiones como um princípio universal de comunhão e de inculturação. Na Europa, esta tornou-se fidelidade e discernimento. Na América Latina, libertação e profecia. Na Ásia, diálogo e contemplação. Na Oceânia, consolação e serviço. Na África, renascimento e esperança. Hoje, a memória Passiones é a linguagem comum de um carisma mundial, capaz de encarnar-se em cada cultura, sem perder a própria força evangélica. Esta continua a recordar à Igreja que só a cruz de Cristo, amada e anunciada, pode gerar vida nova no coração do mundo. Padre Daniel Imperiasmi, Superior Provincial. Depois destas 4 intervenções, vamos convidar o Senhor Arcebispo e os nossos dois padres para passarem da parte da plateia para acompanharem também a exposição. Então, depois deste momento que tivemos, resta-nos nos perguntar: quem então este homem que fez com que nós estivéssemos cá hoje? Quem é este homem que do norte ao sul, do oeste ao oeste, há pessoas que acreditam nele? Quem é este homem que tem filhos em mais de 64 países? Para estas perguntas, vamos convidar o Padre Giovanni Cipriani para nos ajudar a compreender quem é São Paulo da Cruz, este homem da paixão. Acompanhemos. Boa tarde, irmãos e irmãs. A paixão de Jesus e as dores de Maria sejam sempre gravadas em nossos corações.
a minha saudação particular ao nosso querido arcebispo Dom Severino José Martins, arcebispo metropolita da Arquidiocese de Huambo, não somente pelas palavras que ele nos deu nesse momento, mas sobretudo porque esse congresso foi encorajado pelo Dom Severino. Quando no início de agosto eu apresentei a ele a ideia de um congresso para fazer lá no salão paroquial, ele me falou: Padre, esse carisma é tão importante para a igreja e para a nossa arquidiocese que eu queria que fosse na Universidade Católica, aqui no SPOC. Muito obrigado, Dom Severino. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Muito obrigado também ao reitor dessa faculdade, dessa universidade, Padre José Cambuca, pelo espaço que ele colocou à disposição, e também a todo o pessoal que trabalhou para que essa sala fosse pronta para esse congresso. Uma saudação também ao Padre Alínio Mudacho, vice-superior provincial, que está aqui representando o provincial, e ao Padre Xavier Francisco, que está aqui representando o nosso superior geral, porque eles que estão presentes, porque eles têm programação do ano inteiro feita no início do ano, e às vezes tem compromissos que não dá para adiantar, então é por isso que eles não estão presentes. E vamos passar ao tema. O tema desta minha exposição é São Paulo da Cruz, místico da paixão, atualidade do seu carisma e espiritualidade. Esse tema é o café da tarde. O cafezinho vai ser no final, tá bom? Então, como já foi dito, nós passionistas estamos celebrando os 250 anos do Dias Natais, que não é o dia do nascimento. Quando se fala dos santos, o dia Natais, ou Dias Natais, é o dia do falecimento, porque não é da morte, é do nascimento ao céu. A nossa congregação, o título canônico é Congregação da Paixão de Jesus Cristo. Paixão, na língua italiana, como a congregação nasceu na Itália, então o povo passione, passionistas, como angolano, e quero parabenizar alguns estudantes que conseguiram ler essa escrita neste coração, a paixão de Jesus Cristo. Eles que estudam latino e aprendem também o grego mudo. Então, 250 anos. 250 anos se passaram, mas o carisma e a espiritualidade de Paulo da Cruz continua a arder como fogo vivo no coração da igreja. O título desta minha exposição, Místico da Paixão, é um dos que mais define a poliédrica figura de Paulo da Cruz, evangelizador, místico, fundador, orientador espiritual de leigos e clero, de bispos, conselheiro do Papa, mestre de santidade. São Paulo da Cruz foi definido um dos maiores místicos do século XVIII. Sua vida e seu ministério tiveram o crucificado como ponto de referência
e também de projeto de vida. A paixão de Jesus foi a chave da sua santidade, a fonte da sua mística e a força da sua pregação. Para ele, a paixão de Jesus não se reduzia apenas a uma série de atos de piedade ou de devoção. Era uma participação no sofrimento de Cristo na cruz, tão envolvente que nele se tornou um estilo de vida. A contemplação do crucificado na cruz o modelou e fez dele um místico apaixonado, um ardoroso e incansável pregador de missões populares, mais de 250, fundador da congregação passionista e santo. Paulo Dali, que em 22 de novembro de 1720, vestindo a túnica preta, assumiu o sobrenome de La Cruz. Viveu na Itália no século XVIII, uma época nada fácil para a igreja e muito menos para o povo. A igreja vinha sofrendo oposições em várias frentes. É o tempo do iluminismo. A razão não mais como instrumento da fé, mas em oposição à fé. O povo sofria com a pobreza, doenças e epidemias constantes. Penso que a Itália naquela época não era muito diferente do nosso povo aqui na Angola. O povo se sentia abandonado pelos governos, pela igreja, pois a pastoral era realizada apenas nas cidades e as populações das aldeias eram abandonadas. Para essas pessoas já tão sofridas, o jansenismo pregava um Deus mais juiz do que misericordioso. Diante dessa realidade triste, Paulo se apresenta como figura profética. Ele escolhe a Marema Toscana, um brejo que era a periferia das periferias, uma região onde ninguém queria ir. E para aquele povo abandonado e sofrido, Paulo prega um Deus que é Pai de amor, Pai acolhedor e Pai misericordioso. E dizia: a paixão de Jesus é a obra mais estupenda do amor de Deus para conosco. Para ele, Cristo crucificado era a prova mais convincente do amor misericordioso de Deus. Por isso dizia que precisava fazer frequente memória, grata memória, da paixão de Jesus, pois a paixão é a revelação do amor radical de Deus pela humanidade. É a linguagem com que Deus nos fala. A cruz não é escândalo a esconder, mas lugar de revelação. É ali que nós encontramos a misericórdia divina. É ali que encontramos o sentido da nossa vida e do nosso sofrimento. Promover nos corações dos fiéis a grata memória da paixão de Jesus. Esse é o compromisso que São Paulo da Cruz assumiu em setembro
de 1721 na Basílica de Santa Maria Maior, na capela de Nossa Senhora Salvação do Povo Romano, naquela capela onde está sepultado o Papa Francisco. Diante dessa imagem, ele assumiu, depois de uma profunda execução, assumiu esse compromisso: promover nos corações dos fiéis a grata memória da paixão de Jesus. Sem ofender as congregações aqui presentes, Excelência, eu penso, porém, que nenhuma congregação ativa ou contemplativa tem um carisma tão claro, tão cristocêntrico e tão atual como o carisma de São Paulo da Cruz. Um carisma atual, como afirmava o Papa São João Paulo II, quando dizia aos passionistas no final do século passado: a radicalidade da mística da paixão e da cruz não pertence apenas ao passado, mas é um bem de que o mundo atual necessita profundamente. Ao iniciar o terceiro milênio cristão, o mundo tem ainda necessidade de olhar com fé para Jesus crucificado. E dizia aos passionistas: pregai a cruz, ofereça aos leigos e leigas, sobretudo aos que sofrem e aos oprimidos, a grande mensagem nela contida. O tema Memória Passiones vai ser o tema de amanhã, que é desse convite apresentado pelo nosso querido Padre Pedro, que é o primeiro passionista angolano, e também pelos demais relatores ou conferencistas. Eu quero destacar apenas 4 pontos que para mim são importantes para entender a paixão de Jesus em São Paulo da Cruz. Primeiro ponto, a entrega. Paulo da Cruz lê e vive a cruz de Jesus à luz da entrega. Para ele, a cruz de Jesus não foi para apagar a ira de Deus ofendido, o preço pago a um Deus sedento de vingança por ter sido ofendido pelo pecado humano, como ensinava certa teologia do passado. Para Paulo da Cruz, o significado da cruz de Jesus está nas palavras do evangelista João: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. João 3,16. Paulo destaca aquele Deus nos deu, nos entregou seu Filho, como se dá e se entrega um presente. E tudo isso por amor, sem precisar nada de nós em troca. Jesus é a entrega de Deus à história humana. Uma história feita também de pecado. Jesus vive sua vida como entrega, e nela se entrega a Deus Pai. A lógica de Jesus foi uma lógica de contínua entrega, e sob essa luz pode-se ler a entrega que ocorre na sua morte.
revelando assim que a lógica de Deus é uma lógica de entrega. É nessa lógica que o mundo é salvo. É nesse espírito que a vítima inocente é a imagem da verdadeira humanidade. É um sacrifício que não nasce de um desejo de vingança, mas que opera a partir do amor e termina no amor. Para Paulo da Cruz, essa é a lógica que o cristão deve viver no dia a dia de sua vida, buscando entregar-se totalmente à vontade de Deus, uma entrega que alcança seu cume na morte mística. No passado, alguns, como fala o apóstolo Paulo, a entrega de Jesus até a cruz foi uma loucura. Mas é essa loucura que nos salva e continua a nos salvar. Mas também hoje há quem pensa que arriscar a vida para tornar a humanidade mais humana, além de mais justa e solidária, seja uma loucura. Mas é dessa loucura que estamos precisando. Não da loucura do ódio, a loucura das guerras, como o mundo seria melhor, e também como Angola, esse nosso país, seria melhor se nós tivéssemos excelência mais lobos da cruz de Cristo. Segundo ponto, a paixão de Jesus é mar de dor e mar de amor. E aqui quero contar um episódio. Quando estava no Brasil, estava dando palestra aos padres de uma diocese lá do sul. Estava com um hábito e chega lá um padre e fala: "Ah, é passionista, aquele que chora sempre." Eu falei: "Sim, sou passionista, mas eu choro pela sua ignorância", brincando um pouquinho. Falou: "Por quê?" Porque São Paulo da Cruz, que era, além de ser santo, era também uma pessoa inteligente, ele dizia que a paixão de Jesus é dor e amor. E quando no tempo do Covid, era 2020, eu estava na Amazônia visitando a comunidade. Estávamos lá no jantar e um padre falou: "Padre, pense que para vocês passionistas agora é difícil falar da paixão, falar do sofrimento." Eu falei: "Excelência, e se nós não vamos falar da paixão da cruz de Jesus a esse nosso povo, vamos a falar de quê? Do carnaval?" Então, para dizer, uma ida ou uma ideia muito limitada ou unilateral da paixão de Jesus. Para Paulo da Cruz, a paixão de Jesus é um mar de dor e um mar de amor. Morando no noviciado de São José, no Monte Argentário, ele podia observar a faixa de terra que une a ilha à cidade de Oropedelo, dividindo o mar em duas partes. Como atento contemplativo da natureza e místico, ele teve uma profunda intuição. Ele dizia: a paixão de Jesus é um mar de amor e um mar de dor. Os pregadores contemporâneos de Paulo enfatizavam mais o sofrimento e a dor de Jesus na paixão. Havia quase
a exaltação do sofrimento. Paulo, o nosso fundador, sem deixar de lado a dor, destaca principalmente o amor que leva Jesus a morrer na cruz. Do mar de amor do Pai, dizia, antecipando a teologia contemporânea da cruz, flui o mar de dor de Jesus. Do mar da divina caridade, flui o mar da paixão de Jesus. São dois mares em um só, dizia São Paulo da Cruz. Para ele, o amor de Deus tem duas dimensões inseparáveis: a dimensão sacrificial e a dimensão festiva, que é a ressurreição da dor, a superação da dor, o além do sacrifício. Essas duas dimensões do amor são inseparáveis. Quando enfatizamos apenas uma dimensão, não estamos mais falando do amor de Deus. O amor de Deus é reconhecido por essas duas dimensões conjuntas: dor e amor. Também o amor humano é autêntico quando não exclui a dimensão de sacrifício e entrega. Para Cristo, a cruz não foi um instrumento de morte, mas sim de manifestação do seu amor exagerado. Nos amou até o fim, lembra o evangelista João. A cruz é a síntese de toda a vida de Jesus, vivida por amor. Com Cristo, a cruz torna-se sinônimo de amor. Assim, as suas palavras: se alguém quiser vir comigo, tome a sua cruz e siga-me. Pode ser reescrita como: se alguém quiser vir comigo, tome sobre si o jugo do amor, todo o amor de que for capaz, e siga-me. Naturalmente, experimentamos que o amor tem um preço, o preço da doação de si mesmo. Portanto, o amor também tem seus espinhos e feridas. Estes não obscurecem o amor, eles o purificam, porque é um amor que não possui o outro, mas o livra, o exalta e o alegra, porque o outro experimenta a doçura de ser amado. Mas também quem se doa experimenta alegria, pois é na doação de si mesmo onde se encontra a verdadeira alegria. Como experimentou o apóstolo Paulo, quando fala: agora alegro-me nos sofrimentos que suporto por vós. A dor e o sofrimento, a renúncia a si mesmo, são exigências do amor. Quem ama de verdade deve estar disposto a viver a outra face do amor, que é a dor, o sofrimento. Não a dor pela dor, o sofrimento pelo sofrimento, mas sofrer por amor. É a dor, por exemplo, de uma mãe ao lado do filho doente. É o amor, é a exortação de Paulo da Cruz, quando fala: aceitar o sofrimento cotidiano por amor. É o pedido de Santa Gema Capilária a Jesus.
Escuta, é o pedido também de Santa Gema Galgão de Jesus, quando dizia: deixa-me sofrer contigo, minhas alegrias são as tuas chagas. Santa Gema não era uma masoquista, não. Ele dizia a Jesus: Jesus, manda-me sofrimento, não porque ela gostava de sofrer, não, porque ela queria aliviar o sofrimento de Jesus, tirando de Jesus o sofrimento para si. É como uma mãe, não? Que está ao lado do filho doente, e vê que o filho sofre. A mãe, qual é o desejo da mãe? Eu queria sofrer no lugar dele, para aliviar o sofrimento. Essa era a mística de Santa Gema. Porque às vezes eu ouço das pessoas: mas Santa Gema era uma masoquista. Não, Santa Gema era uma mística. Terceiro ponto: a cruz tão bela. A cruz tão bela. Quando estava no Brasil, presenciei uma cena tocante que me fez refletir bastante. Estava visitando uma família. Enquanto estávamos no pátio, chegou o pai, suado e sujo de tanto trabalhar no lixão. E seu filho, de 4 ou 5 anos, correu até ele, o abraçou e exclamou: chegou meu pai, meu lindo pai, papai chegou. Eu pensei: onde está essa beleza? E perguntei à criança brincando: seu pai é lindo? Ele respondeu: ele é meu pai. Uma grande lição para mim. A criança não olhava a roupa suja do pai, ele olhava o pai, o coração do pai, sua generosidade, seu sacrifício, sua dedicação pela família. Tudo isso me levou a pensar no que fala também São Paulo da Cruz, quando escreve: ó cruz tão bela e admirável, que gera para nós o fruto mais saboroso que existe neste mundo, ó cruz bela. Para Paulo da Cruz, Jesus na cruz nos revela uma nova beleza. Como fala o profeta Isaías, na atrocidade inaudita da cruz, na qual o seu corpo aparece aos olhos humanos desfigurado e sem beleza, a ponto de obrigar os espectadores a desviar o rosto, Jesus brilha por uma extraordinária beleza, a beleza de Jesus na cruz. É a beleza do amor, que na cruz alcança a sua dimensão mais profunda, nos amou até o extremo, até a morte. É a nova beleza, a beleza do amor, a beleza do coração altruísta e generoso, capaz de se doar até o fim. No rosto do Cristo crucificado brilha essa beleza, a verdadeira beleza, porque é aquela do amor não atingido pela sombra do egoísmo. Cristo na cruz é exemplo de vida doada para todos aqueles que fazem a opção de ser operadores de fraternidade, de reconciliação e de paz. Fixando o olhar nele, aprendemos que o amor é a verdadeira beleza da vida. O amor é a verdadeira beleza da vida. É a verdadeira força que liberta o coração de qualquer escravidão.
E o mundo preocupado pela beleza da pele, Jesus nos ensina que é da alma que parte a beleza do corpo. Jesus era belo por dentro, em seus sentimentos, sua humildade, sua caridade, sua generosidade, mas principalmente na acolhida das crianças e dos pecadores, dos doentes e marginalizados, em sua total dedicação ao Pai. Quando estava no Brasil, numa cidade do norte, aconteceu que numa sala onde estavam as crianças, pegou fogo essa sala. E uma professora da sala tirava as crianças fora pelas janelas, mas no final, porém, ela ficou queimada. E no dia do funeral, o povo falava assim: nossa, que mulher bonita, olha, que mulher, ela que conseguiu salvar as crianças. O corpo se tornou um carvão. Então eu pensava, não, onde está a beleza dessa mulher? Era no corpo, na pele? Não, era a beleza do coração. Contemplando Jesus na cruz, aprendemos que a beleza não está apenas no rosto. A beleza é uma luz no coração, como fala Gibran. Diante de um gesto heróico de uma pessoa, nós exclamamos: que belo, que coração bonito tem naquela pessoa. É essa beleza que Paulo da Cruz nos propõe na celebração dos 50 anos da independência do nosso país, para que ele seja verdadeiramente livre, uma liberdade para todos e não apenas para alguns. É essa beleza que salvará o mundo, essa beleza que salva o mundo, salva Angola. A beleza de tantas mulheres, homens generosos que dedicam sua vida para promover a dignidade humana do nosso povo. Não é a beleza da Miss Mundo ou da Miss Angola. Não sei se aqui tem Miss Angola. Não é essa beleza, não. Às vezes eu brigo com as mulheres e falo assim: quanto tempo você dedica de manhã para se arrumar, ficar bonita de rosto? Quanto tempo? Quando fala 5 minutos, 10 minutos, eu falo assim: olha, ou meia hora. Eu falo, São Paulo da Cruz fala que basta 5 minutos para tornar lindo e bonito o coração. E quando o coração está bonito, também o seu rosto fica bonito. Último ponto. A cruz de Jesus garante a nossa alegria. Em várias cartas de São Paulo da Cruz, ele escreveu mais de 32.000 cartas. Eu não sei como fazia, carta escrita para bispo, clero, consagrados e leigos. Encontramos esta expressão: o cruz que alimenta a nossa fé e garante nossa alegria. Paulo, que do crucificado atingia serenidade, tranquilidade e confiança em Deus, escreve que a cruz garante nossa alegria. Ou seja, se nós queremos ser pessoas serenas, alegres, nós temos que olhar um pouquinho mais para Jesus crucificado. Ele não fala apenas da alegria da vida nova, a ressurreição,
Ele fala também da alegria do coração dos que vivem aos pés do crucificado, como nós cantamos. Firme de pé junto da cruz estava Maria, mãe de Jesus, estava Maria e Paulo da cruz. Parece irreverente falar de alegria da cruz, mas não é. Na capela do castelo em que cresceu São Francisco Xavier, nas cercanias da Pamplona, Espanha, encontra-se a grande imagem do crucificado sorridente, que tanto estupor despertava no pequeno Francisco. Dinamizado por aquela misteriosa alegria que resplandecia na face do crucificado, pronunciando a glória da ressurreição, Francisco Xavier se disporá a atingir os confins do mundo para comunicar as insondáveis riquezas do Evangelho, mantendo sempre viva a lembrança daquele crucificado que sorri, para reacender em seu coração apostólico o zelo pelo bem e pela santificação de seus irmãos. Ainda hoje, os que visitam no castelo não deixam de deter-se admirados ante aquela imagem singular, caracterizada por um impressionante contraste. O Cristo que sofre e se oferece e também o que sorri, como a dizer de sua alegria profunda por levar a bom termo a obra que o Pai lhe confiou e trazer-nos assim o dono da salvação. Daquela cruz resplandecente, Jesus infunde a força de viver e a coragem de amar e servir, e dá a todos a certeza: coragem, eu venci o mundo, está consumado. Coragem, eu venci o mundo. O Papa Leão XIV, na catequese da audiência geral do dia 22 de outubro passado, disse que a ressurreição de Cristo pode curar uma das doenças do nosso tempo, a tristeza, a depressão. Segundo ele, invasiva e difundida, a tristeza acompanha os dias de muitas pessoas. E é o crucificado ressuscitado que muda radicalmente a perspectiva, infundindo a esperança e preenche o vazio da tristeza. Porque quando nós falamos do crucificado, nós falamos do ressuscitado. Não existe o ressuscitado sem o crucificado. Não adianta substituir a cruz no presbitério ou no crucificado, ou no ressuscitado, porque o ressuscitado é crucificado, o crucificado é ressuscitado. Para Paulo da cruz, no rosto do crucificado está gravado o amor do Pai por nós. Aí está a nossa alegria. Olhar para a cruz e sentir-se amado pelo Pai misericordioso. É a alegria e a linguagem do amor.
Como uma criança que olha pelo rosto da mãe e percebe nele o amor que ela tem para com ele. No Cristo, na cruz, nós nos sentimos acolhidos e amados pelo Pai. E quando nos sentimos amados pelo Pai, o nosso coração canta a plenos pulmões, como as crianças da zona pastoral São Paulo da Cruz no alto. Meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz, a minha alegria é a Santa Cruz. Meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz, a minha alegria é a Santa Cruz. Muito obrigado, muito obrigado. Terminada a nossa primeira conferência, que nos levou a compreender São Paulo da Cruz, no místico da paixão, vamos agora ver um vídeo que representa mais ou menos a história de São Paulo da Cruz e a história da congregação passionista em Angola, desde Luigi, Luanda e Uamba. Acompanhe-nos.
evangelizador, místico, fundador, mestre de santidade para hoje. São Paulo da Cruz. Paulo Francesco Danei nasceu em 3 de janeiro de 1694, em Novara, norte da Itália. Filho de Luca Danei e Ana Maria Massari, cresceu em uma família profundamente cristã, marcada pela fé, pela oração e pela solidariedade com os pobres. Desde a infância, Paulo demonstrava grande sensibilidade espiritual e desejo de dedicar sua vida a Deus. Durante sua juventude, entre 1715 e 1716, Paulo alistou-se como soldado nas tropas da República de Veneza, em campanha contra os turcos para defender a Terra Santa. Contudo, logo percebeu que seu verdadeiro chamado era espiritual e não militar. Retornou à Alvorada e iniciou uma vida de recolhimento, oração e serviço, buscando discernir a vontade divina. Em 1720, Paulo viveu um período de intensa experiência mística. Sentiu-se chamado a fundar uma nova congregação que tivesse como centro a memória da paixão de Jesus Cristo, o maior sinal do amor de Deus pela humanidade. Entre agosto e dezembro de 1720, retirou-se para o eremitério de Castolázio, onde escreveu o regulamento da futura congregação da Paixão, documento que se tornaria a base espiritual e disciplinar dos grupos passionistas. Em 1721, Paulo viajou até Roma para apresentar suas regras ao Papa Inocêncio XIII, mas não conseguiu a audiência. Apesar da frustração, manteve-se fiel à inspiração que recebera. Em 1725, o Papa Bento XIII concedeu-lhe a aprovação moral para usar o hábito negro como emblema da paixão. Um coração branco com o nome de Jesus, símbolo que se tornaria a marca permanente dos passionistas. Paulo foi ordenado sacerdote em 7 de junho de 1727, em Roma, na Basílica de São João de Latrão. Após a ordenação, dedicou-se a pregar missões populares e retiros espirituais, sempre centrados na paixão de Cristo e na conversão dos corações. Em 1737, com o apoio de seu irmão João Batista Danei, fundou o primeiro retiro passionista no Monte Argentário, na Toscana, marco oficial
do nascimento da Congregação da Paixão de Jesus Cristo. O Papa Bento XIV, em 1741, concedeu uma aprovação canônica provisória às regras da Congregação. Mais tarde, em 1769, o Papa Clemente XIV confirmou de modo definitivo a aprovação, reconhecendo oficialmente os passionistas como uma nova família religiosa na Igreja. Com isso, a congregação começou a crescer rapidamente, atraindo novos membros e expandindo-se por várias regiões da Itália. Em 1773, Paulo fundou o próprio feminino da congregação, a Junta dos Passionistas, destinadas à vida de contemplação e oração pela Igreja e pelo mundo. Dois anos depois, em 18 de outubro de 1775, Paulo da Cruz faleceu em Roma, no convento dos Santos João e Paulo, no Monte Celio. Suas últimas palavras foram: que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre gravada em vossos corações. São Paulo da Cruz foi beatificado em 1 de maio de 1853 e canonizado em 29 de junho de 1867. Ambos os atos realizados pelo Papa Pio IX. Desde então, é venerado como exemplo de amor à cruz, fidelidade à oração e dedicação aos pobres e sofredores. O carisma deixado por São Paulo da Cruz permanece vivo até hoje. Sua espiritualidade ensina que a paixão de Cristo é o maior sinal do amor de Deus e convida os fiéis a meditar esse mistério como fonte de compaixão e esperança. Os missionários passionistas continuam essa missão através da pregação dos retiros espirituais, da formação cristã e do serviço aos marginalizados. Atualmente, os missionários passionistas estão presentes em 62 países, nos 5 continentes do mundo. Em Angola, estamos presentes em 3 províncias: Uís, Luanda e Huambo, sendo esta última a mais recente das fundações. Amém.
a memória paciona-se nessa região do ano, tendo como missão pastoral a assistência espiritual numa das comunidades rurais que denominamos Área Pastoral São Paulo da Cruz. Fazer que as pessoas tenham paixão pela vida através da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo tem sido a nossa alegria em cada encontro com esse povo. Somos uma família com espírito jovial, crescendo em todas as dimensões, desde os nossos religiosos, leigos e jovens, comprometidos com o amor crucificado, com a vida e pelo Evangelho. São Paulo da Cruz permanece como uma figura de fé ardente e com paixão profunda. Sua vida e obra inspiram as nações a manter viva a memória da paixão de Cristo e a transformar o sofrimento humano em caminho de amor, solidariedade e esperança. Acabamos de ver aquilo que praticamente chega a ser a síntese da congregação em Angola, especialmente cá no Ambo. Depois deste momento, vamos agora passar para a intervenção dos leigos missionários passionistas, que por sinal será a última intervenção do encontro de hoje. Acompanhamos.
Muito boa tarde a todos. Quero estender de maneira viva, primeiramente, ao nosso bispo aqui presente, a todo o povo de Deus. Depois de nós termos acompanhado os vídeos e muito bem, pensamos que para cada um de nós aqui presentes chamou-nos muita atenção. E para nós também, aqui como leigos, pensamos que a nossa vocação aumentou cada vez mais. Queria só ou fazer uma breve história relativamente como começamos como leigos, missionários, passionistas. Como acompanhamos os vídeos, ao nível do nosso país, só existem em 3 províncias: no Ige, em Luanda e aqui no Ambo. Aqui no Ambo, nós queremos destacar os leigos missionários. Eles existem apenas na paróquia da Sé Catedral, que por sinal é a paróquia do Bispo. Também queríamos falar como começamos. Na verdade, quando este convite nos foi formulado pelo padre José Queiroz, ficamos comovidos. Este carisma e espiritualidade mexeu conosco. Para dizer que essa formação para o primeiro grupo levou muito tempo. Foram concretamente 3 anos de formação, onde os nossos formadores, quero já destacar o padre José Queiroz, o padre Erubim, feliz memória, o padre Giovanni Cipriani e também alguns religiosos. Recebemos a nossa consagração no dia 18 de outubro de 2024 e a formação começou em 2022. Os leigos missionários passionistas, esse número está a aumentar. Queremos dizer que neste mês, por sinal, é o mês da independência, é um mês jubilar. É sabido por nós que estamos a festejar o 50º do nosso país e é neste mês que nós escolhemos para o segundo grupo para ser consagrado. E esta consagração será realizada no dia 22 deste mês. A paixão de Cristo esteja gravada nos nossos corações. Não lanço esse porque é o nosso, para nós, o nosso carisma. Então, vou gritar mais uma vez para os leigos aqui presentes: a paixão de Cristo. A paixão de Cristo. Obrigada. Assim terminamos com a nossa de hoje, mas antes disso gostaríamos de recordar todas as entidades que estavam presentes. Para além dos missionários passionistas representados por Angola, Portugal e Itália, e Angola representados pela comunidade de Luigi e de Uambo, estava também presente
o nosso arcebispo Dom Zeferino Zé Martins, o padre José Caluta, vigário-geral e diretor do Instituto que nos acolhe, o padre Adriano Suculeta, vigário episcopal para a pastoral, o padre Analdino Inácio, reitor do Seminário Maior de Cristo Rei, secção de Teologia, o padre Alcino, o padre Jerônimo Panzo, que é o diretor do escolasticado espiritário Carlos Amo. E para além destas figuras, estavam presentes também várias congregações, nomeadamente a Congregação das Filhas de África, Teresianas, as do Santíssimo Salvador, Carlos Luanga, as de São José de Cluny, as Mensageiras do Amor Divino, os irmãos da Sagrada Família e as irmãs salésias. Estavam presentes também os seminaristas da nossa arquidiocese, isto dos dois seminários de Teologia e Filosofia. Estavam presentes também estudantes e leigos de distintas paróquias, sobretudo estudantes do Instituto que nos acolhe. O nosso muito obrigado e agradeceria que batêssemos palmas pela vossa presença. Com o coração agradecido, continuamos com alguns comunicados. Primeiramente, que ao sairmos, pedimos que façamos 2 filas para facilitar a entrega do cafezinho. Este cafezinho que o Padre Giovanni vai explicar mais ou menos na biblioteca, quando tivermos a tomar um suminho, porque não é um cafezinho que para tomar precisamos de uma chave, mas senão, sobretudo, um coração aberto para acolher a mensagem de cada dia. Depois também comunicamos que estão lá expostos no fim deste lugar que nos acolhe as obras dos missionários passionistas e alguns artigos. Quem quiser adquirir, depois pode ir lá consultar. Também levamos ao conhecimento de todos os participantes que tudo o que está sendo tratado no Congresso depois será publicado em forma de revista. Todas as intervenções, todas as palestras serão publicadas para maior aprofundamento não só do carisma, mas também do conhecimento da congregação passionista cá na Arquidiocese do Amo. Então, depois daqui, vamos todos nos dirigir para a biblioteca para tomarmos alguma coisa, pois não basta alimentarmos o espírito se o corpo não tiver força para pôr em prática a vontade do espírito. Espero não ter esquecido ninguém, e se assim for, que depois daqui me puxe a orelha. Já vai me puxar a orelha.
de recordar que amanhã estaremos cá para o segundo dia e último dia. E o nosso encontro amanhã terá início às 9 horas. E teremos como primeiro tema a memória Passiones em São Paulo da Cruz. E teremos como preletor o padre Pedro Lucao Cangaggio, que é o primeiro passionista angolano. Por favor, se coloque de pé para se pegar. Alguém não conhece? Depois teremos às 10 horas a memória Passiones na religiosidade popular do povo angolano. Tudo isto porque estamos a celebrar os 50 anos de independência. Gostaríamos também de perceber como é que o carisma dos missionários passionistas pode ser uma forma de atender as várias necessidades do povo angolano. E teremos como preletor o padre Simeão Ferreira Chivila. Não sei se faz presente. Não se faz, obrigado. E às 11 horas teremos como tema a memória Passiones no horizonte cultural e social do povo angolano, peregrino de esperança. E teremos como preletor o padre Jerônimo Panzo, espiritário. Por favor, esteja presente. E este do encontro da manhã será encerrada com a celebração eucarística, presidida pelo vigário-geral Padre José Cambuca. Após o nosso bispo terá que cumprir outra agenda, mas não façamos como os filhos das trevas, porque o Pai não dirá, também não vou aparecer. Façamos como os bons filhos de São Paulo da Cruz, aqueles que procuram, sobretudo, com a força da cruz, amar o seu irmão. Muito obrigado. Então vamos nos dirigir para a sala, para Joana chegar a dizer. Antes da presença do bispo, vou explicar o que é esse cafezinho. É um cafezinho que não precisa de copinho. Tá? É um cafezinho muito gostoso. Eu nunca tomei um cafezinho tão gostoso. Então, o que é esse cafezinho de São Paulo da Cruz? Nós somos acostumados, na Itália, no Brasil, aqui, tomar o café da manhã. E depois, durante o dia, mais ou menos 10 horas, na parte da tarde, tomar um copinho de chá, de cafezinho, para reforçar um pouquinho o organismo. Não é isso? E São Paulo da Cruz dizia: se quiser passar bem o dia, inicia com um pensamento no Cristo crucificado, porque lá você pode ler o amor de Deus para conosco. E seria então o café da manhã. Mas ele dizia: depois, durante o dia, porém, você de vez em quando repita uma jaculatória, isso vai despertar o seu coração. Então, esse cafezinho, agora não lembro aqui o livrinho, é um livrinho onde está, para cada dia do ano, tem um pensamento de São Paulo da Cruz. Então, cada dia é um cafezinho um pouquinho de um sabor diferente. Esse porque é o cafezinho de São Paulo da Cruz. Tá bom? Então agora nós vamos receber a bênção do nosso arcebispo. Muito obrigado a todos, irmãos dos passionistas, pela sua presença. Amanhã, 9 horas, nós vamos iniciar para degustar ainda mais
essa vivência da paixão de Jesus no povo angolano, apresentado pelos nossos reveladores, tá bom? Vamos cantar primeiro a bênção, salve Senhor. São Paulo da Luz no sentido. Quem que vai puxar? O São Paulo da Cruz nos ensina. Era um pouquinho de memória. O coração passionista, então. Encontrado lá? Vamos cantar salve, salve. Salve, salve, ó Paulo da Cruz, o teu ideal sublime. Seja sempre glorioso e amoroso e livre. Deus, teu inimigo, nos combate. Desculpa, estava me esquecendo de alguma coisa. Todos aqueles que depois fizerem o certificado de participação, lá no fundo há uma caixinha, é só pegar o papel, pôr o nome. Depois nós vamos fazer com que o certificado chegue à pessoa. O nome e o contato. Obrigado. Agora vamos receber a bênção do Senhor Cristo. Então, permitam-me reiterar o meu profundo agradecimento à presença de todos, mesmo que a sala aqui o espaço está completo, leigos, seminaristas, pessoas consagradas ao Senhor. Isto é bonito, reitero o meu agradecimento à congregação dos missionários passionistas, que preparou com muito júbilo e devoção este momento que é eclesiástico, momento da Igreja. E peço que corrais a voz quando chegarem às vossas comunidades, para que amanhã a participação seja mais intensa. Estamos a viver um momento de espiritualidade muito bom aqui na nossa diocese. É verdade que amanhã, por sobreposição de compromissos, não poderei estar, sobretudo nos momentos intermédios, quer dizer, a partir da segunda conferência, na primeira devo estar, a partir da segunda conferência até a celebração da Eucaristia, porém, farei o possível de estar no fim das atividades, no fim da Eucaristia, ou ao menos na hora do almoço, para assim também manifestar a minha comunhão com este momento grande. De grande importância na nossa diocese. Se começamos sem rezar, embora rezamos intencionalmente agora, estamos rezando, não é? Seremos a bênção para que o Senhor nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor.